Me conta como é que começou tudo isso. Você começou trabalhando na roça, cortando cana, depois você foi ser doméstica. Como é que surgiu a tua história de sucesso? Conte sobre as suas origens. A origem é boa, né? Eu sou de origem de uma família muito pobre, como a maioria, né, dos brasileiros, infelizmente, ou tantos por aí afora, né? Eu sou a terceira de uma família de boia frias, né? Que boia fria, para quem não sabe, é quem faz a comida 4 horas da manhã, vai comer meio-dia e tá fria. Só por isso é boia fria, tá? É. E só que assim, eu acho que dentro da minha própria família, que havia um conformismo muito grande em meus avós, meus pais e eu também, mas eu resolvi virar a mesa. Eu achei que nada contra quem é, e qualquer tipo de trabalho tem que ser feito com muita honra e muito bem feito, mas para mim não estava legal. Eu achei que podia, eu merecia algo melhor e eu tinha que buscar, eu não tinha que ficar lá me vitimizando ou reclamando da situação. Eu fui buscando meu caminho. Aí, aos 13 anos, meu pai faleceu num acidente, pelo qual eu estava junto, e nesse acidente as coisas começaram a mudar, porque a gente teve que sair do sítio, minha mãe tinha 10 filhos, todos uma escala que era arrepilante de ver tanta criança, né? Era uma escadinha, tinham que completar um ano, já nascia outro, e era uma confusão danada. E o meu patrão, nosso patrão, o patrão da minha mãe, não quis que a gente ficasse no sítio, nós viemos para os meus avós materno, e lá a história muda tudo, porque eu começo a trabalhar de boia fria junto com a minha mãe e com as crianças. Meu tio vem de São Paulo, isso no Paraná, né? Aconteceu tudo. Meu tio vem para pedir para que minha mãe desse alguma das crianças. Todo mundo queria uma criança. Minha mãe não quis dar nenhuma criança, mas eu ouvi a conversa. Falei, não, mãe, eu vou para São Paulo. E eu tinha já aí, na época, estava com 15 anos. Eu vim para São Paulo sozinha, para casa do meu tio, e lá eu trabalhei 2 anos de empregada doméstica, que também não achei que foi legal, porque eu tinha que ficar com a mão para trás enquanto os ricaços comiam na mesa, e eu não compreendia muito bem. Por que que eles não podem servir a Essa é a água? etiqueta. Isso, por que Como se que... estivesse algemada. Isso, exatamente. Em pé, enquanto eles comiam, e eu tinha que servir água no copo deles. E aquilo me deixava muito indignada. Por que eles não podem colocar água no copo deles? Eu sempre me perguntava, para mim mesma. Falei, não é legal isso, eu não quero isso para minha vida, não quero ficar servindo as pessoas a vida inteira se elas são capazes de servir. Aí eu fui estudar, eu trabalhei, pedi para minha patroa, ela liberou um pouquinho mais cedo, eu tinha só até a 4ª série, então eu comecei a trabalhar e a estudar, porque eu acredito que a educação é tudo, né? A educação muda o mundo, a educação muda as pessoas, te dá outra visibilidade para você enxergar, e foi isso que eu fiz. Estudando, 2 anos depois eu consegui deixar de ser empregada doméstica e fui trabalhar de recepcionista no escritório, de recepcionista para uma grande empresa, mesmo que eu continuei trabalhando em linha de produção desta empresa para uma outra. Que empresa? Você lembra o nome? Pode falar. Novic, pode, hoje essa empresa nem existe, ela fazia alto-falante na época. Ah, achei que fosse aquele negócio que passa aqui. Não, fazia alto-falante. Ah. E aí, e lá foi aonde o meu patrão faleceu e eu tive a oportunidade, a minha patroa fazia bolos. Essa Aí história é verdade. começa a minha história, que é a dona Rosa. Então, ela fazia bolo há 10 anos. E aí, ela tinha que cuidar da empresa, que era uma terceirização, né? Nos anos 90, teve uma terceirização muito forte no país. E ela veio para cuidar da empresa do marido. E ficou vago esse lugar. E ela ofereceu para mim, para uma funcionária. Eu estava, na época, separada, com filhos, sem condições nenhuma. E ela ficou insistindo, insistindo. Um belo dia, ela quebrou as pernas e me pediu um favor. Aí eu falei, por favor, como que a gente não vai fazer favor para alguém, né? Fui lá. Mas a pessoa que te deu uma oportunidade, Exatamente, né? era minha patroa, tinha que fazer um favor para ela, né? Ajudei, fui lá fazer um bolo que ela tinha que fazer. Um bolo de 35 quilos foi meu primeiro bolo. E eu que nunca tinha tido um bolo nem de aniversário, nem para mim. É isso que eu ia te perguntar. Você nunca teve um bolo de aniversário? Não, nunca tinha um bolo. Eu não tinha noção da importância de um bolo na vida das pessoas. E aí ela pegou, você foi fazer bolo, o Foi, primeiro cheguei bolo? lá, ela sentou, esticou a pernona dela lá engessada lá e foi falando para mim como eu deveria fazer. Eu fiz o bolo, preparei o recheio no outro dia, no terceiro dia montei lá o bolo, um bolo maior do que essa mesa, Você enorme. lembra o ano? Ai, 97, 95. 1995. 1995. Em 97 foi onde eu abri mesmo a minha primeira empresa, mas em 95 foi onde eu comecei, dentro de casa mesmo. E aí eu fiz esse bolo numa segunda-feira, ela falou, você é uma pessoa abençoada, tudo que você toca vira ouro, então por que você não começa, né? Eu falei, como? Eu ganhava um salário mínimo, um filho. Eu falei, eu não tenho condições para comprar uma batedeira, que era uma planetária lá para fazer os bolos. Até hoje tem, né? Até hoje. E aí ela te ajudou a comprar a batedeira? Ela me ajudou. Num dia, uma segunda-feira, ela chegou de manhã com uma caixa das Casas Bahias e dentro tinha uma batedeira planetária e ela falou, está aqui, vai fazer bolo.
Quando você tiver condições, você me paga. Eu encomendo um bolo por mês dos funcionários. E aí comecei minha história, trabalhando. Agora, como é que você virou CEO? Porque você aprendeu a fazer bolo de mão cheia, literalmente, Sim. né? Mas você não é confeiteira. Aprendeu Não. uma receita de quem? Ela te deu a receita? Você foi buscando Ela receitas? deu a receita, Ah. só que eu não fiquei com a receita dela. Aí um belo dia eu fui num aniversário, comi um bolo que eu achei maravilhoso, pedi a receita para essa pessoa E fez melhor. e fiz melhor, exatamente isso. Hoje essa pessoa tem 2 lojas, eu tenho quase 400.